Graças a Paz, família, mais uma aulinha nossa aí pela EBD, que você possa cada dia estar aí acompanhando, aprendendo um pouquinho mais. Estamos falando aí de escatologia, a doutrina das coisas futuras, e no meio disso tudo nós temos que falar do estado intermediário. Talvez seja uma questão que fica batendo muito nos nossos corações, para onde vamos após a morte? Vamos tentar esclarecer aqui de uma maneira muito rápida e simples, mas sempre lembrando a família. Teve alguma dúvida? Corre para a Bíblia. Não conseguiu entender? Manda mensagem lá para nós que nós estamos aí prontos para poder tentar junto caminhar para a gente estar entendendo essas maravilhas que Deus deixou para os nossos corações. Hoje nós vamos falar a morte e o estado intermediário. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, verso 55, ele vai falar: ó morte, onde está a tua vitória? Muitos de nós sofremos com a morte, quando perdemos principalmente ente querido, há um desespero nos nossos corações, a gente se questiona onde está, onde deixou de estar, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, trazendo para você o que a Bíblia diz sobre isso. O que a gente tem que ter em mente é o que a palavra do nosso Deus relata sobre isso. Nós não temos que ficar com achismo ou com vãs filosofias. Temos que correr para a Bíblia. A Bíblia vai falar de morte a primeira vez lá em Gênesis 2,17. E a morte entra por causa de uma punição do pecado. O pecado adentrou o mundo e a morte veio como essa punição. Mas Paulo vai dizer que é incomparavelmente melhor estar do lado do nosso Deus. Paulo vai dizer para ele que a morte para ele é lucro. Você vê que não é uma coisa que nos separa, não é uma coisa que é um ponto terminal. E a gente coloca muitas vezes dessa vez a morte. É uma passagem para a vida eterna. Olha que coisa interessante. A morte não é a morte somente do corpo físico. No momento em que a morte adentra, a gente tem a passagem para a nossa vida eterna. Mas aqui uma preocupação. Nós vamos ao céu ou nós vamos ao inferno? Já já nós vamos estar falando sobre isso. E morte, a Bíblia diz que existe a morte física, a morte do corpo, e a morte da alma. Essa é mais perigosa, né? Porque é a separação eterna do nosso Deus. Então é isso que a palavra fala para nós sobre morte. Não é um ponto final, é uma passagem para que nós possamos ter uma vida eterna. O que a Bíblia não diz, e que é muito em voga aí, vai ser acessar a internet, você vai ver um monte dessas coisas aqui, e tome cuidado. Sono da alma. A pessoa quando morre, ela dorme e fica dormindo até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. A Bíblia não diz isso, não existe esse estado de existência inconsciente. No momento da morte, a gente vai ver que há dois lugares para ir e ponto final. Mas não tem esse negócio de você ficar aguardando, dormindo e esperando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Esse é uma teologia tirada de um livro apócrifo chamado 2 Macabeus. Lá vai falar nesse estado de existência inconsciente. E eles pegam um texto também quando Paulo fala as pessoas que dormiram no Senhor, ou o próprio Jesus Cristo falando de Lázaro, né? Vamos lá a Lázaro porque ele dormiu. E aí quando os discípulos perguntam novamente, o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar: vamos a Lázaro porque ele está morto. A gente sabe que os que dormem no Senhor é apenas uma forma metafórica da gente dizer que a pessoa morreu. A Bíblia não diz do purgatório. Purgatório é um dogma criado pela Igreja Católica no ano de 1493, né, que surge lá com a questão do paganismo, o negócio do Tártaro, do Guiína, vai fazer uma separação em tudo isso, e é como um processo de purificação. Se você viveu aqui na Terra e não teve tempo de você purgar todos os seus pecados aqui na Terra, você vai a esse lugar chamado purgatório e você vai purgar. É como se você estivesse se limpando sobre isso. Mais uma vez a igreja tira lá de 2 Macabeus um livro apócrifo, um livro não reconhecido como divino, para poder criar uma doutrina. E nós não cremos nisso porque não há fogo que purifique mais do que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus Cristo foi lá, lavou e remiu o nosso corpo, acabou. Não há necessidade de purgatório. E ainda mais, igreja, purgatório tira de você a chance de você aqui morrer na terra e ir ao encontro de Deus. Claro, dependendo de como é que está a tua vida aqui. E o purgatório tira isso, porque ele fala que é uma passagem intermediária que você vai fazer. Está lá em 2 Macabeus também. E a Bíblia não diz para orar pelos mortos. Aqui é outra coisa também, muito comum no Brasil, a gente vê isso, principalmente no Nordeste, a pessoa morre, aí você tem que acender vela, você tem que orar para abrir os caminhos dela. A Bíblia não fala isso, não há base bíblica para esse tipo de coisa, não era prática da igreja primitiva, né?
E todos os atos que nós vamos ter de recompensa, a recompensa que nós vamos ter lá no dia do juízo com o nosso Deus, serão de atos praticados quando estamos em vida. E Lucas capítulo 16 vai dizer que não tem como orar pelos mortos. Porque pai Abraão vai falar, há um abismo muito grande entre os que estão aqui e os que estão aí. Então não tem essa de falar com mortos, né? Mas então, pastor, o que acontece com a pessoa após a morte? Temos dois tipos de pessoas, os salvos e os não salvos. Os salvos vão para a presença de Deus, está lá em Lucas 16. E os ímpios vão para o lago do sofrimento. Essa é a única coisa que a Bíblia fala para nós. Morreu em Deus, a Bíblia diz que os anjos vêm e conduzem para o seio de pai Abraão. Não está com Deus, a Bíblia diz que é levado imediatamente para um lugar de sofrimento. Por isso que se fala que é nos atos praticados em vida. Morreu, vem o julgamento. É o que o escritor dos Hebreus fala para nós. Não é? Ao homem compete morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. É uma coisa automática. Morreu, vem o juízo. E esse juízo não depende de qualquer coisa que você vai fazer após a morte. Depende do que você fez nessa vida. E para a gente finalizar, para não ficar só nas minhas palavras, quero ler esse texto de Eclesiastes 9:10 que diz assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Morreu, céu ou inferno. A decisão sempre vai estar nas nossas mãos dos atos que nós estamos praticando nessa vida. Amém, igreja?